que foram produzidas dentro das células, tá? Dentro das células. E precisam ser, né, excretadas, né? Precisam ser jogadas para fora do nosso corpo, né? Então, conjunto de órgãos que eliminam através da urina substâncias que se encontram na corrente sanguínea, resultantes das reações químicas que, se não fossem eliminadas, levariam o organismo a graves perturbações. Entre homens e mulheres, tem pouca diferença, né? A única diferença é que a uretra do homem, tá? É mais comprida, claro. Por quê? A uretra do homem tanto leva essa urina, né, que está saindo da bexiga aí, para fora, quanto também leva o esperma, né? Então, ele tem dupla função, tanto no sistema excretor quanto no sistema reprodutor, né? Isso no homem. Nas mulheres, não. É só urinário. Nós também vimos, né, que podemos utilizar essa metáfora aqui, tá? Dos rins, né? Sendo um tipo de filtro, né? Só que em vez de ser aquele filtro de barro que está filtrando a água, é um filtro que está, é um órgão que está recebendo sangue, né? O coração bombeia o sangue, tá? E esse sangue, ele chega nos rins, e quando chega nos rins, ele é filtrado e sai dos rins limpinho, tá? Limpinho como, professor? Sem excesso de compostos nitrogenados, sem excesso de sais minerais, sem excesso de aminoácidos, sem excesso de glicose, tá? Pessoas que têm diabetes, por exemplo, muitas vezes vão fazer xixi e às vezes quando esquecem da descarga, quando voltam ao banheiro, tá lá um monte de formiga, porque a glicose passa, né? Ela consegue ser filtrada aí e acaba indo na urina quando está em grande quantidade. Nós também vimos que os compostos nitrogenados, que são os vilões, né, dos animais, eles têm que ser eliminados, e eles são eliminados de diferentes formas. Alguns animais eliminam esses compostos nitrogenados na forma de amônia. Aqui à esquerda, gente. Eu falei que geralmente são animais invertebrados aquáticos, né? Que estão ali com muita água disponível, então não tem muita dificuldade, apesar da amônia ser bastante tóxica, mas eles liberam essa substância rapidinho. A ureia, que é comum em mamíferos, né? Muito comum em mamíferos. E o ácido úrico, que é o composto nitrogenado utilizado principalmente por répteis e aves, ok? Nós vimos aqui as funções, as diversas funções, regulam os níveis de íons, né, no sangue, de sais minerais, a pressão sanguínea e o volume sanguíneo, o pH, se está mais ácido ou não. Inclusive, os rins da gente produzem hormônios, né? Também está relacionado com a excreção, claro, desses resíduos que eu falei. Os órgãos que constituem o sistema são esses aí, vocês já sabem, 2 rins, 2 ureteres, uma bexiga urinária e uma uretra. Vocês já sabem também que os rins, eles são envolvidos por algumas camadas. Na camada mais de fora, né, a gente tem a fáscia renal. Depois da fáscia renal, você tem uma outra camadinha envolvendo esses rins, que são a cápsula adiposa. Adiposo vem de gordura, né? É uma cápsula imensa de gordura. Então, aqui à esquerda a gente tem uma imagem melhor para isso, tá? Esse grande colchão de gordura aí, envolvendo, protegendo os nossos rins. Aqui está o local onde o nosso sistema excretor está situado, né? Está na parte de trás do abdômen. O abdômen é uma cavidade, é uma câmara muscular. E esses órgãos que eu falei estão na parte de trás, tá? Do abdômen. Nós também vimos que os rins, eles têm um formato de feijão, né? Eles têm uma parte aqui onde adentram os vasos e os nervos e o ureter,
tá? Que é o hilo, ok? Então, eu mostrei aqui também essa imagem aqui à esquerda, tá? Mostrando um corte desse rim para a gente entender como é. E ele tem aí diferentes regiões que a gente vai ver. A gente já viu na aula passada, vamos revisar. Então, aí está o rim, tá? Real, o rim humano, né? Olha aqui a direita inferior, você tem essa camada imensa de gordura aí envolvendo os rins, isso é muito importante, que protege, né, esses rins. Mais uma imagem aqui. Os rins, eles podem ser divididos em duas partes. A parte mais externa do rim é o córtex, tá? É o córtex. A parte mais interna, a parte de dentro, é a medula, certo? E eles têm algumas funções diferentes, como a gente vai ver. A gente falou muito que os rins filtram sangue, mas tem uma parte funcional do rim que faz isso, né? Que nós falamos que é o néfron, tá? Então, dentro dos rins, nós temos aí vários e vários néfrons. O néfron começa no córtex. Olha aqui na imagem à esquerda. Ele começa no córtex, né? E termina na medula, tá? Então, o néfron é como se fosse, na verdade, um tubinho, certo? Uma rede de tubos bem pequenininhos, tá? Que produz a urina, certo? E essa urina, ela vai descendo por aqui. A produção dessa urina, ela começa no córtex. E ela termina, tá? Sendo conduzida aqui por esse tubo coletor, né? Ele está coletando a urina que foi produzida, que já é aqui na medula, certo? Então, os néfrons da gente são a estrutura funcional básica do rim. Nós temos em cada rim mais de 1 milhão de néfrons, tá? E são eles que filtram, que produzem a urina. Então tá aí, ó. Isso aqui é um néfron. É um tubo longo e enovelado com uma porção inicial semelhante a uma taça, tá certo? E eu expliquei rapidamente na aula passada e eu vou falar agora com mais cuidado sobre isso, certo? Gente, alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida? Nenhuma, Rafael. Tudo certo. Maravilha. Até agora tá. Maravilha, maravilha. Então, vamos prosseguir. Gente, o sangue que chega aos rins, ele chega com uma grande pressão, beleza? Ele foi bombeado pelo coração, tá? Ele tá vindo do coração, com toda a força. Chega pela artéria renal. Essa artéria renal, ela se ramifica em várias outras artérias menores, que se ramificam em outras ainda menores, até ser um capilar. Nós temos vários capilares chegando no néfron. Só que esse capilar, quando ele chega, olha aqui, gente. Olha aqui essa imagem aqui, inicial, do lado esquerdo. Ele chegou aqui, mas ele não só chega. Esse capilar, que é um vaso sanguíneo finíssimo, ele se enrola todinho. Imagina um novelo de lã. Pronto, é isso que acontece. Ele se ennovela todinho e depois que ele se ennovela todo, ele sai, beleza? Esse novelo tem nome, glomérulo. Glomérulo. Muitos chamam de glomérulo de Malpighi, tá? Mas pode chamar só de glomérulo. Glomérulo, tá? Tem essa forma aí, globular, enovelada, certo? E ele tem uma função. Quando o sangue chega aqui com muita pressão, como está tudo enovelado, tá? Essa pressão aumenta. E quando essa pressão aumenta, uma parte do que está dentro desse conteúdo sanguíneo, uma parte atravessa, né, o epitélio, atravessa a parede do próprio vaso. Então, o capilar sanguíneo que está aqui, se enovelado, todo enovelado, ele tem uma porosidadezinha que, quando está com muita pressão, acaba levando ao extravasamento de líquido, mas também de solutos, tá? Então, coisas que saem daqui, beleza? Você tem daqui saindo sais minerais,
você tem aqui saindo glicose, você tem aqui saindo hormônios, tá? Você tem aqui saindo, eu não estou esquecendo de alguma coisa, vitaminas, drogas, né? Quando a gente consome algum remédio, algum medicamento, algum antibiótico, uma parte disso aí também está aqui, ó, filtrado. Então, tipo, extravasa um monte de coisa que estava no sangue. O que extravasou é o sangue? Não. O que extravasou não é o sangue. É uma parte do sangue? Tem componentes que estavam no sangue? Sim. Porque o sangue tem a parte líquida, né? Você tem o plasma, que tem basicamente muita água. Então, esqueci de falar isso. Passa muita água. E claro que vão passar principalmente os compostos nitrogenados, que são os vilões, né, dos animais. Os compostos nitrogenados, eles são péssimos para a saúde, tá? Eles acabam interferindo nas reações químicas do nosso corpo, eles têm que ser jogados fora, rapidinho. Então, aqui tudo isso passa, composto nitrogenado, sais minerais, glicose, vitaminas, hormônios, muita coisa passa por aqui. Agora eu pergunto para vocês, tudo que passou por aqui, que extravasou, necessariamente é lixo, vai embora, ou uma parte pode ser reaproveitada? Tudo isso é lixo? Tudo que extravasou é lixo? Por favor, fale aí no chat. João Gabriel disse que não. Iago também concorda que não. Vamos lá, mais um. Silvano também acha que não. Aisha também acha que não. Larissa também acha que não. Então, exatamente. Essa questão, Felipe. Nem tudo que extravasou aqui é lixo. Uma parte desse conteúdo que extravasou vai ser reaproveitado. Gente, Vinícius Mendes é da nossa escola? Alguém conhece Vinícius? Ah, tá. Ufa. Ok. Vamos nessa. Então, gente, o que é que acontece? Esse conteúdo aqui que extravasou, ele cai nessa parte azulzinha aqui, pessoal. Olha aí nessa figura. Essa parte azulzinha aqui não é o glomérulo mais. É uma cápsula. E essa cápsula tem nome. Cápsula de Bowman. Tá, professor, o que é que a cápsula de Bowman faz? Ele recebe e armazena momentaneamente o conteúdo que extravasou do glomérulo. A filtração começa aqui, professor? Desse extravasamento do conteúdo do glomérulo? Sim, começa aqui a filtração. Aí eu pergunto, essa parcela aí de conteúdo que extravasou do glomérulo já é a urina? Já é o xixi? Essa parte aí que extravasou, esse filtrado aí, já é a urina, pessoal? João Gabriel acha que ainda não. O Wellington também acha que não. E Larissa também acha que não. De fato, ainda não é urina. Tá longe ainda de ser urina, beleza? Tá bem longe, tá? O nome disso aqui é filtrado glomerular, ou simplesmente filtrado, beleza? Como é o nome desse conteúdo que saiu aí? Filtrado, beleza? Então, esse filtrado, ele é aí recebido pela cápsula de Bowman, armazenado, e da cápsula de Bowman, esse filtrado, ele passa aí agora a seguir um fluxo através desse monte de tubos aí que vocês estão vendo, pessoal. Então, o primeiro tubo que vai receber esse filtrado depois da cápsula de Bowman é o túbulo, está escrito contornado, beleza? Mas o nome mais correto é contorcido, beleza? O nome mais usado. Túbulo contorcido proximal, beleza? Eu deixei essa figura porque ela está bem organizadinha, eu acho que ajuda. Então, o túbulo contorcido proximal,
que ele é chamado de contorcido? Porque ele tem um monte de curva, tá? Parece que está contorcido. Proximal porque está perto da cápsula de Bowman, está próximo da cápsula de Bowman. Então, túbulo contorcido proximal. Então, o que é que nós temos? Uma parte, então, desse conteúdo que extravasou do glomérulo, ele agora vai ser enviado ao túbulo contorcido proximal. Do túbulo contorcido proximal, esse conteúdo segue para essa parte aqui de baixo, pessoal, que é a alça de Henle. Está escrito errado aqui. Eu tenho uma figura com os nomes certinhos, tá? Daqui a pouco eu mostro. Alça de Henle, tá? Alça de Henle. Parece uma alça, você pega uma sacolinha de supermercado, né? Uma alça aí. Só que de cabeça para baixo. Alça de Henle. Da alça de Henle, esse conteúdo vai para outro túbulo, que não é mais próximo da cápsula de Bowman, ele é distante. Por isso, ele é chamado de túbulo contorcido distal. Túbulo contorcido distal. E, por último, esse conteúdo chega no tubo coletor, que está aqui à direita, ou ducto coletor, também é o nome mais utilizado. A partir desse momento, você pode dizer que você tem urina formada. Tá, professor, o que mudou do início até aqui? O que mudou do início até chegar no ducto coletor? Gente, o que mudou é que o que poderia ser reaproveitado ao longo desse caminho foi reaproveitado. E o que não precisava ser reaproveitado ficou aqui. Logo no final, você tem uma solução bem concentrada de um monte de lixo e de substâncias que nós não precisamos e que são muitas vezes tóxicas. Então, é assim que acontece. Alguma dúvida até aqui? Certo, gente. Certo. Qualquer dúvida, fala aí. Maravilha, gente. Agora eu vou passar para uma outra imagem aqui. Pronto. Olha essa imagem aqui, meu povo. O que é que nós temos aqui? Nós temos, certo? Um esquema mostrando que essas diferentes regiões do nosso néfron, estamos falando do néfron que está filtrando esse conteúdo, né? Aliás, está filtrando o sangue, beleza? Cada parte desse néfron tem uma função diferente. Vocês já sabem muito bem que a cápsula de Bowman recebe, inicialmente, o filtrado glomerular, a parte que extravasou dos vasos sanguíneos. Vocês já sabem disso. Mas olha só, gente. Quando esse conteúdo aqui chega no túbulo contorcido proximal, o que é que esse túbulo contorcido proximal principalmente vai fazer? Ele vai permitir o reaproveitamento, ou seja, a reabsorção de alguns compostos específicos. Glicose, principalmente. Aminoácidos. Tá? Aminoácido, gente, é aquela partícula bem pequenininha que forma proteína, tá? Um monte de aminoácido forma proteína. Mas proteína não passa para cá, beleza? Você nunca vai ver uma proteína grandona aqui. Você só vai ver aminoácido, porque é pequenininho e consegue passar pelo aparelho do vaso. Então, o túbulo contorcido proximal, ele atua aí permitindo a reabsorção da glicose, a reabsorção de aminoácidos e a reabsorção de solutos valiosos. Que soluto valioso, professor? O NaCl, por exemplo, tá? Cloreto de sódio, o sal, né? A gente precisa de sal, pessoal. Não em excesso, nem em falta, né? Tem que ser na quantidade correta. Eu dei até o exemplo da aula passada que a nossa lágrima tem sempre o mesmo gosto, né? Aquele gosto assim salgadinho. Por quê? Porque tem sempre a mesma concentração. Os nossos fluidos corporais, eles têm sempre a mesma concentração de sal.
E claro, gente, que aqui também tem reaproveitamento de água. Agora eu pergunto, beleza, começa a ter reaproveitamento de substância, mas esse reaproveitamento ocorre como? Essa substância que estava aqui no túbulo contorcido proximal vai ter que sair daqui, né? Vai ser reaproveitada. Ele vai atravessar essa parede do túbulo contorcido, beleza? Tem água aqui, tem NaCl aqui, que é o cloreto de sódio, e eu quero reaproveitar. Beleza, ele atravessa o túbulo contorcido. Depois que ele atravessou, ele vai para onde para ser reaproveitado? Alguém sabe aí para onde vai essa substância que está sendo reaproveitada aqui, gente? Para onde vai? Alguém sabe? Quem não souber tem bronca não. Gente, ele vai voltar para o sangue, beleza? Vai voltar para o sangue. Como? Vou mostrar agora. Olha aí. Olha aqui a imagem. Do lado esquerdo, né? Glomérulo, cápsula de Bowman, túbulo contorcido proximal. Só que ao longo desse túbulo contorcido proximal, você tem aí, parece uma teia de aranha, ó. Parece uma teia de aranha. Não é uma teia de aranha, é um monte de capilares arteriais. Vermelhinhos aí, né? Esses capilares arteriais aí, tá? Aqui, azulzinho, o sangue já tá com uma concentração considerável aí de CO2 e outras coisas, mas é capilar. Então, parece uma teia de aranha, eles estão justamente absorvendo o que está agora passando atravessando a parede do túbulo contorcido proximal, tá? E muitas dessas coisas que estão atravessando essa parede do túbulo contorcido proximal e sendo aí chegando aí aos esses capilares que estão envolvendo, tá? Esse transporte aí dessas substâncias ocorre de forma ativa, ou seja, tem um gasto de energia. Você gasta ATP para fazer isso, para você arrastar os sais minerais do túbulo contorcido proximal para fora desse túbulo, atravessando essa parede, você gasta energia, tá? Então, é isso que acontece. Alguma dúvida até aqui? Certo. Então, gente, isso vai acontecer para todo o resto do néfron, para a alça de Henle, para o túbulo contorcido distal. Você tem um monte de capilares envolvendo, que nem uma teia de aranha aí, porque tudo que atravessa essa parede desses túbulos da alça de Henle, tá? Chega no vaso sanguíneo, beleza? Então, vamos lá. Então, aqui começa o processo. Aliás, aqui o processo começa a ficar interessante. Então, você tem aí a reabsorção, né, de glicose, de aminoácidos e de um pouco de água, beleza? No túbulo contorcido proximal. Por que proximal? Porque está perto da cápsula de Bowman. Aí você chega agora na alça de Henle. A alça de Henle é uma parte do néfron especializada em reabsorver água e cloreto de sódio. Ou seja, água e NaCl, né? O nosso sal. E isso ocorre daquela mesma forma. Aqui, principalmente nessa parte onde a gente está descendo, né, na alça aqui, você tem muita reabsorção de água. Muita reabsorção de água. E essa água vai chegar aqui, ó, tá atravessando a parede da alça e vai chegar, tá, nos capilares sanguíneos que estão aqui pertinho. Quando você tiver esse filtrado aqui subindo agora, ó, na alça de Henle, agora você tem principalmente a reabsorção de NaCl, beleza? Agora eu esqueci de falar uma coisa, tá, gente? A água, em geral, ela não tem gasto de energia, não, beleza? Agora o sal tem gasto de energia para ser reabsorvido. Então você tem aí, na alça de Henle, esse importante papel de otimizar a reabsorção de água. Se não fosse isso, a gente tava com problemas, a gente ficaria desidratado, tá? Aí pronto. Saiu da alça de Henle esse conteúdo, esse filtrado,
chega no túbulo contorcido distal, tá? Ainda tem aqui reabsorção de água também, não tanto quanto na alça de Henle. De NaCl, que é o nosso sal, de potássio, bastante aqui, ó, o K, certo? Potássio. Quando ele está chegando aqui no ducto coletor, que já é a porção final do nosso néfron, você já pode considerar que a urina está se formando, tá certo? A urina já está se formando, já está uma concentração bem alta de ureia, né? Porque a ureia, pessoal, vocês não viram ureia sendo reaproveitada, claro que não, tá? Ureia é uma coisa que a gente quer se livrar, porque a ureia é um composto nitrogenado, tá? E aí, você tem aqui, olha, nesse ducto coletor, que é a última porção, né, que a gente tá vendo aqui, um monte de água sendo absorvida, tá? Um monte de água. Por que que isso acontece? Porque no ducto coletor, nós temos nas células desse ducto aqui, proteínas chamadas aquaporinas, certo? São proteínas transmembrana, ou seja, a membrana da célula tem como se fosse um tubo, beleza? E esse tubo, ele permite aqui, essa aquaporina, permite que a água passe livremente, tá certo? Que volte aqui, tá? Que seja reabsorvida para que você justamente tenha água no seu sangue. Então, você reabsorve sangue. Como é o nome desse hormônio? Aliás, como é o nome do hormônio que permite isso? Que a aquaporina, né, faça com que a água passe aqui, que uma beleza, né? Que a água volte para o nosso sistema, né? Que seja reaproveitada. Esse hormônio se chama hormônio antidiurético. Hormônio antidiurético, tá? Que eu vou escrever aqui, para todo mundo. Hormônio antidiurético. Hormônio antidiurético. O nosso popular ADH. Esse hormônio é muito famoso e cai bastante nos vestibulares, tá? O hormônio antidiurético, por que antidiurético? Porque ele impede, tá, que a água passe direto para a urina. Ele impede que você perca muita água para a urina, tá? Então, esse hormônio é importantíssimo para que a gente não fique desidratado, para que a gente reaproveite a água. Acontece, pessoal, que quando as pessoas ingerem bebida alcoólica, tá? A pessoa foi lá, passou a noite bebendo cerveja. O que é que acontece? Na cerveja tem álcool. E esse álcool, ele inibe a ação do hormônio. Ele inibe o hormônio antidiurético. E o que é que acontece então com a água? A água vai parar de ser reabsorvida aqui nesse ducto coletor. Vai passar direto para urina. E aí, pessoas que estão ingerindo bebidas alcoólicas, geralmente ficam com vontade de ir muito ao banheiro, toda hora. Por quê? Porque a água está indo embora, meu amigo. A água está indo embora. E aí, no outro dia, como é que está essa pessoa? Está desidratada. Está com uma dor de cabeça terrível. E tem um nome bem conhecido, que ressaca, né? Que o pessoal chama. Mas, na verdade, é um nível de desidratação, certo? Que leva a isso. As suas células cerebrais estão com pouquíssima água, tá? E você fica com uma dor de cabeça terrível. Oh, no. Acho que caiu, hein? Mas, rapaz, isso aqui dá assim na Oi Fibra, viu?
Pior que tava até legal a aula, poxa, saiu. Que merda. Vou levar o computador pra sala pra deitar lá no sofá. Tá gravando ainda aí, ó. Tá gravando. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Estamos. Foi mal, minha internet caiu aqui, pessoal. Não sei por quê. Deixa eu só ver se eu ajeito isso aqui. Tô na internet do celular. Vitor, deixa eu ver onde foi. A gente parou Oi. onde? Véi, acho que A a gente tá gente. falando sobre desidratação. Certo. Eu falei do hormônio antidiurético que o álcool ele inibe o hormônio. Sim, falou. Certo. Deixa eu ver se eu melhoro essa internet aqui, pessoal. Minuto. Alguma dúvida, pessoal? Vocês sabiam que o álcool fazia isso? Que ele faz você ficar desidratado? Pois é. Então a ressaca nada mais é que um nível de desidratação preocupante. Deixa eu só ver se eu melhoro essa internet aqui, pessoal. Um minutinho. Deixa eu rotear minha internet do celular aqui para ver se funciona. Pronto, acho que agora vai voltar, pessoal. Agora.
Melhorou agora. Parou de dar retorno? Maravilha. Tá, gente, então vamos ver se dá tempo aqui de fazer uma questãozinha aqui para a gente fixar o conteúdo. Maria Luísa Monteiro é da nossa turma, né? Pronto, gente. Então, olha só. Todos estão me ouvindo bem? Tá beleza aí, Vitor? Beleza. Sim, professor, tá todo mundo ouvindo direito. Maravilha. Então, o que é que acontece, gente? Depois desse processo aqui todo, o filtrado glomerular, chegou na cápsula de Bowman, passou pelo túbulo contorcido proximal, alça de Henle, túbulo contorcido distal e túbulos coletores, tá? Nesse momento, você tem, então, a urina formada, certo? O que tinha de ser aproveitado foi aproveitado, e o que tinha de ser expelido ficou aí, tá? Concentrado agora na forma de urina. Tem bastante ureia agora, tem bastante sais, tem bastante compostos que estavam ali em grande quantidade, né, em excesso, ou que realmente não tem função. E aí, o que é que acontece? Você tem, então, um monte de néfrons, tá? Olha aqui essa imagem, aqui do lado direito, aqui um pouquinho em cima, você tem aqui a imagem de um néfronzinho branquinho aqui, ó. Eu estou passando o mouse em cima, certo? Então, você tem aqui, tá? Um néfron, mas você tem vários e vários e vários néfrons. Você tem mais de 1 milhão desses néfrons em cada rim, tá? Então, todos esses néfrons, eles vão levar essa urina produzida para o mesmo lugar, tá certo? Aqui você tem o que se chama cálice renal, tá? Cálice renal que parece um copo mesmo, tá? E aqui chega a urina, certo? Essa urina, ela desce aqui para o que nós chamamos de pelve renal, tá? Parece uma bacia gigante aqui, beleza? Onde vai se concentrar a urina. Isso tudo é dentro do rim, beleza? E aí essa urina vai ser escoada e vai chegar aqui, gente. Olha embaixo aqui, onde tem o número 3 aqui, gente. Onde está o meu mouse, tá? Isso aqui é o início do ureter, tá? O ureter é como se fosse uma mangueirinha bem apertada, bem colabada, beleza? Sabe aquelas mangueiras de jardim que você tem lá? Umas mangueiras pretas que são coladas assim, elas só se abrem quando passa água. Não sei se vocês já viram. É tipo isso, tá? É uma mangueira ultra mega fechadinha, beleza? Você não tem nada, nenhum espaço aberto ali até passar a urina. E aí o que é que acontece? Algumas pessoas, Guilherme, têm uma tendência genética, tá certo? Ou então tem problemas porque bebem pouca água, esquecem de beber água. Eu estou nesse grupo, inclusive. Tá? E aí o que é que acontece? Uma parte do conteúdo e dos sais que se encontram, tá, na urina acabam se acumulando ali, formando cristalzinhos, tá? Esses cristais podem ficar de um tamanho considerável e gerar o que nós chamamos de cálculo renal, o popular pedra nos rins, beleza? Isso é um problema sério. Por quê? Eu falei que o ureter, que é essa mangueirinha, ela é extremamente colabada. Então, tu imagina uma pedra atravessando esse ureter. Aliás, sendo levado ao longo desse ureter. Não vai doer pouco, não. Sobretudo porque o ureter, ele é muito enervado. Ele tem muitas terminações nervosas.
significa que temos muita sensibilidade. Além disso, ele tem muitos vasos sanguíneos, tá? Ele sangra com muita facilidade e ele dói pra caramba, certo? Então, é muita dor, eu já tive mais de uma vez, não é coisa boa não. Então, por favor, bebam água. Olha aqui, gente, essa imagem aí, ó. Aqui nós temos um cálculozinho renal, ó. Aqui do lado esquerdo, no ureter esquerdo, certo? Então, essa pedrinha aqui, ela teria que percorrer tudo isso, às vezes nem percorre, às vezes fica parado aqui, travado. Foi o meu caso, preciso fazer uma cirurgia. Pega uma mini britadeirinha para quebrar. Pode ser cristais de ácido úrico, que são melhorzinhos, são mais fáceis de quebrar. Às vezes tem processos não invasivos, né, que quebram eles. E às vezes é oxalato de cálcio, que é bem mais dura, que foi o meu caso. É horrível, gente, é horrível. Eu tenho até guardado essa pedrinha, depois eu mostro para vocês ali. E aí, atravessa tudo isso, ou não, né? Mas se atravessar, chega na bexiga, e da bexiga vai ser também outra parte dolorosa, se conseguir passar, que é atravessar a uretra. O meu sempre ficou entalado no ureter. Então, o meu conselho eu reforço. Por favor, bebam água. Bebam muita água, velho. Não precisa ser tudo de uma vez, não. De uma em uma hora, vocês bebem um copinho d'água. E algumas pessoas, né, por algumas doenças, etc., podem ter fadiga ou podem ter problemas na função renal, né? Então, quais são os sinais de doença renal? Fadiga, né, o cansaço, problema para dormir, perda de apetite, inchaço na face. Por que inchaço na face, professor? Você pode ficar com retenção de líquido porque o rim não está filtrando, não está colocando para fora o excesso. Então, inchaço na face. Rayan falou, a cada hora vocês bebem. Perfeito, Rayan. Sensacional. Sensacional. Eu acho isso... 200 mililitros está ótimo aí. A urina vai sair sempre translúcida, certo? Você vai ter bem menos chance de ter cálculo renal. Então, quem tem problema nos rins pode ter inchaço na face, nos pulsos, tornozelos ou abdômen. Dor na região lombar e próximo aos rins, tá? Tem que ter cuidado com infecções, tá, gente? As pessoas que têm mais chances de terem infecções urinárias que podem chegar até os rins são as mulheres, tá certo? As mulheres, pela própria anatomia, elas estão mais susceptíveis a contraírem alguma bactéria. Então, quando uma mulher, uma menina, tem alguma infecção urinária, ela tem que tratar rapidão, beleza? Por quê? Para não ficar uma infecção crônica e, principalmente, para que essa infecção ela não chegue, né? Ela vai pela uretra, bexiga, ureter, e se deixar, chega nos rins. E se chegar nos rins, é problema, tá certo? Então, meninas, qualquer ardorzinho a mais, consultem um médico, tá certo? Para ele passar, talvez, um antibiótico. Não se automediquem, por favor. Tem que ser um médico mesmo, ele vai saber lá o que fazer. Então, alteração no volume e frequência urinária. A pessoa está urinando pouquíssimo, tá certo? Está urinando pouquíssimo. Tem alguma coisa errada, certo? Então, pode ser falência aí da função renal. E também aumento da pressão arterial. Eu falei lá do início que os nossos rins, eles têm esse papel, né, de controlar o volume e a pressão sanguínea, tanto é que alguns remédios para a pressão, eles aumentam a permeabilidade de água na alça de Henle, beleza? Alguma dúvida até aqui, gente? Nenhuma. Nenhuma, né? Então, pronto. Gente, eu acho que a gente vai parar por aqui. Aí eu vou pedir antes que vocês saiam, tá? Mesmo quem já colocou o nome, coloque aí o nome e a turma mais uma vez, certo?
E obrigado aí. Qualquer dúvida que surgir, se vocês lembrarem de alguma coisa, refletirem sobre alguma coisa, podem falar comigo, beleza, gente? Uma ótima semana aí para vocês. E até logo. Professor, tenha um bom dia. Bom dia. Até logo, meu amigo. Até a próxima, Rafa. Até, valeu. Tchau, tchau, Clara. Tchau, Diana. Valeu, maninho.
Professor, cadê Rafael? Oi, bom dia, pessoal aí que já chegou. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Vocês estão ouvindo um barulho aí de construção saindo daqui?
Tá, vou fechar a janela aqui para ver se melhor.
Hoje, gente, melhorou a zoada. Maravilha. Obrigado.